Deve voltar a ser analisado hoje pelo plenário do STF os embargos de declaração na ação penal 516. A defesa do empresário e ex-deputado federal José Cecílio, conhecido como Tatico, do PSB de Goiás, questiona a condenação imposta pelo Supremo pelos crimes de apropriação indébita e sonegação fiscal. O plenário começou a analisar o recurso apresentado pela defesa do ex-deputado federal Tatico no fim de 2011. Em junho deste ano, os embargos voltaram a ser analisados, mas a decisão foi suspensa novamente devido à ausência do ministro Celso de Mello. Ele irá desempatar a votação. Há 5 votos para acolher os embargos e 5 para rejeitar. O ex-deputado federal Tatico foi condenado pelo STF em 2010 pelos crimes de apropriação indébita e sonegação fiscal. A pena foi estipulada em 7 anos de prisão em regime semiaberto, além de 60 dias multa. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o ex-parlamentar, que também é empresário, não teria repassado ao INSS as contribuições previdenciárias mensais, nem as referentes às rescisões contratuais de sua empresa durante 7 anos. Os advogados de Tatico pedem que o STF se manifeste quanto à alegação de que houve o pagamento integral do débito devido e, por isso, a punição não poderia acontecer. Na verdade, os embargos de declaração foram opostos em razão do pagamento do tributo integral, né, na medida em que a lei determinava a extensão da punibilidade pelo pagamento integral da dívida a qualquer momento. A defesa argumenta ainda que houve omissão com relação à prescrição retroativa da punição. O prazo, segundo os advogados, deveria ser reduzido pela metade, porque Tatico completou 70 anos de idade no dia em que foi realizado o julgamento. Agora, o plenário do STF voltará a decidir se aceita ou não os argumentos para acolher os embargos. Bom, e sobre esse e outros assuntos que estão na pauta de hoje do STF, a gente conversa com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde, obrigado pela participação. Em relação aos crimes tributários, pagou o tributo, não pode ser mais punido? É assim que funciona ou não? Boa tarde, Fred. Existe realmente uma opção de política legislativa no que diz respeito aos crimes contra a ordem tributária. O legislador, ele efetivamente preferiu receber o tributo ao invés de impor uma pena corporal, uma pena privativa de liberdade. Então, tanto o Código Penal quanto outras legislações especiais trazem, sim, uma previsão de que, uma vez efetuado o pagamento do tributo, até ainda de forma parcelada, isso acaba interferindo na obrigação do Estado de punir. Então, existe uma lei, por exemplo, que prevê que, uma vez parcelado o débito tributário, essa possibilidade do Estado punir fica suspensa. Outra legislação prevê que o pagamento integral do débito gera a extinção da punibilidade, ou seja, uma vez efetuado o pagamento do débito tributário não pode ser mais punido na esfera criminal. Doutora, a questão mais relevante nesse recurso qual é? Bom, a questão relevante é exatamente saber a partir de quando esse pagamento acaba gerando a extinção da punibilidade. Os ministros vão definir se esse pagamento pode ser feito a qualquer tempo, ou existe um prazo para que esse pagamento seja efetuado. No caso em discussão, o pagamento foi feito após a condenação, mas antes de operar o trânsito em julgado. Então, os ministros vão exatamente se debruçar sobre esta questão. Existe entendimento de que esse pagamento só opera efeito se ele for feito antes do recebimento da denúncia. E outras correntes que entendem que essa lei em especial que está sendo questionada, ela não traz nenhuma restrição de forma expressa quanto ao prazo para o pagamento do tributo. E que, por essa razão, não seria, então, razoável exigir que esse prazo fosse feito num determinado momento. Então, há entendimento de que pode ser feito a qualquer tempo. Os ministros vão exatamente definir essa questão e o plenário da Suprema Corte, a partir desse julgamento, se posicionará sobre este assunto. E a decisão está empatada, né? A gente viu na reportagem, 5-5. Doutora Gisele, existe algum precedente no STF sobre esse tema? Existe. Realmente é o voto do ministro Celso de Mello que irá desempatar essa questão. O último a votar foi o ministro Teori Zavascki, que ele acabou, com o voto dele, ele entende que esse embargo deve ser rejeitado. E o Supremo Tribunal Federal, em 2003, analisou um habeas corpus, mas foi uma decisão tomada pela primeira turma, um habeas corpus de relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, e naquela ocasião houve o entendimento, tem acordo nesse sentido, de que o pagamento do tributo efetuado a qualquer tempo gera a extinção da punibilidade. Tá certo, doutora Gisele. Também está previsto para retomar, né, a pauta de julgamento o habeas corpus sobre a suspensão condicional de pena pela Justiça Militar.
Um pedido de vista do ministro Teori Zavascki que suspendeu o julgamento do habeas corpus apresentado pela Defensoria Pública da União contra uma decisão do Superior Tribunal Militar. Na ação é questionada a aplicação de dispositivo do Código Penal Militar que veda a suspensão condicional da pena para um militar condenado a 6 meses de detenção por deserção. Ele ficou fora do cargo por mais de 8 dias. O relator, ministro Dias Toffoli, votou para conceder o habeas corpus, por entender que o dispositivo está em desconformidade com a Constituição Federal. Divergiram do relator os ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. Para o defensor público federal, a determinação da Lei Militar de 1969 é incompatível com a Constituição Federal. Ele alega ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena. Tendo em conta o delito, que é um delito de mera conduta, como a gente chama, né? Basta a falta por 8 dias seguidos, né? Que no 9º dia ele já é um desertor, considerado desertor. Então a gente acha que isso é desproporcional e que o encarceramento dessa pessoa viola a dignidade humana. Ele pode cumprir de outra forma, menos gravosa, a pena que ele foi infligida. O ministro do Superior Tribunal Militar, José Coelho Ferreira, defende a constitucionalidade do dispositivo e explica que a suspensão condicional da pena para o crime de deserção não pode ser concedida por ser um crime propriamente militar, em virtude da hierarquia e da disciplina próprias das instituições militares. É uma pena pequena que deve ser aplicada e não suspensa, porque essa sua aplicação trará o exemplo para os demais militares que eles não devem abandonar e trará, além disso, a demonstração de que aqueles pilares são importantes.